Graças a Deus, mais uma vez, temos o tempo de meditarmos na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 41, versículos de 38 a 57. Gênesis 41, de 38 a 57. José abre os celeiros. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. E a José fez vestir de roupa de linho e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento no campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a José por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra do Egito, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra possa nos mostrar as verdades para que possamos aplicar em nossas vidas. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, ó Deus, ajuda-nos a cumprir aquilo que Te agrada, buscando termos uma vida santíssima, assim como nós temos o exemplo de José, que foi um homem que Te serviu, buscando fazer aquilo que Te agradava e não a vontade dele. Graças Te damos por tudo, pela salvação que nos une, em nome de Cristo que eu oro. Amém. José abre os celeiros. Então, irmãos, nós vamos ter a nossa Bíblia à mão, porque além de falarmos sobre os capítulos 39 a 50 de Gênesis, vamos estar apoiando a nossa mensagem com vários versículos da Palavra de Deus. Então, para tornarmos a mensagem produtiva, proveitosa, tenham à mão as suas Bíblias, para que nós possamos fazer as referências necessárias. Então, a biografia de José, ela encerra uma preciosa lição por parte de Deus a nós, a providência de Deus. Visto que o Senhor sabia de antemão que haveria uma fome que assolaria toda a terra, ele preparou José com antecedência e levou José ao posto devido, o posto necessário para salvar da morte a família de Jacó. Então o Senhor havia dito a Jacó que multiplicaria sobremaneira a Israel e que daria a terra prometida a ele. Lá em Gênesis 35, 10 e 12, o Senhor fala: e disse Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome
Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificai e multiplicai-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua descendência depois de ti. Então o Senhor Deus, Ele usa homens previamente escolhidos para que a sua vontade, para que seu propósito se realize de forma plena e que Deus seja glorificado através disso. Então, através de José, Israel foi salvo da fome e posteriormente foi encaminhado a essa terra que Deus prometeu aqui em Gênesis 35, de 10 a 12, a terra de Gósen. Lá eles saíram do Egito e tornaram-se uma grande nação, uma nação próspera, imensa, uma nação conforme o Senhor prometeu. Então José, ele foi uma figura de Jesus Cristo. Assim como no Velho Testamento nós temos várias personagens que prefiguram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, José foi uma dessas figuras. O divino Salvador, a grandeza da graça soberana de Deus para elevar o seu povo, assim como Deus eleva a nós que cremos em Jesus Cristo. Deus nos salva com a sua mão poderosa através de Jesus Cristo, assim como Deus salvou o povo de Israel daquela fome que padeceria o mundo na pessoa de José. Deus promete, Deus cumpre, porque Deus não é homem para que minta. Então José, ele foi o filho amado, assim como Jesus Cristo foi o filho amado. Agora sim, vamos fazer algumas leituras no livro de Gênesis, capítulo 37. José, o filho amado, versículo 3 do capítulo 37. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então Israel amava muito a José. Mateus 11, 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem ele quiser. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou tanto a Jesus Cristo que ele deu para resgate do homem. João 5,20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O Pai ama o Filho, o Pai ama Jesus Cristo, assim como José amava, era amado pelo Pai, por Jacó, o Pai, Deus ama Jesus Cristo. Mateus 3,17, Mateus 17,5 e Marcos 1,11 diz que eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Quer dizer, Deus mostrando o prazer no seu filho. Por quê? Porque o filho é a imagem eterna e o resplendor do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo é o próprio Deus. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, o Filho é a imagem do Pai. Então, Deus ama o Filho, por quê? Porque Deus é revelado pelo Filho, Jesus Cristo. Então, José tinha essa mesma conotação em relação a Jacó. Deus amando nós através de Jesus Cristo. José foi invejado e odiado por seus irmãos. Capítulo 37, versículo 4 e 11. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. José era invejado. Jesus Cristo também não era reconhecido por seus irmãos. Marcos 3,21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. João 7,5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Assim como José foi odiado pelos seus irmãos, Jesus Cristo também não foi reconhecido como o Salvador por seus irmãos. José foi vendido ao Egito, capítulo 37, versículo 26 a 28. Gênesis 37, 26 a 28. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja
nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram a José. A inveja, a maldade, levou os irmãos de José a vender a José por 20 moedas de prata. A inveja traz maldade ao coração do homem, os próprios irmãos odiando o irmão de sangue, desejando o mal pela inveja, porque o pai amava muito mais do que os outros, conforme diz a palavra de Deus. Mas José foi vendido, mas Deus abençoou a José. Nós vamos ver capítulo 39, versículo 1, José na casa de Potifar. E foi levado José ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão daqueles ismaelitas que o tinham levado de lá. Então foi comprado e ele ficou como senhor na casa de Potifar. Ficou sobre toda a casa de Potifar. Versículo 4 nos fala sobre isso, do mesmo capítulo 39. E José achou graça em seus olhos, no caso de Potifar, e servia-o. E ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José recebeu autoridade do seu senhor, em razão do seu senhor ver as virtudes na vida de José. E José é tentado, versículo 7, a mulher de Potifar, vendo José, e aconteceu que depois destas coisas que a mulher do Senhor pôs os olhos nele e disse: deita-te comigo. A mulher de Potifar desejou ter relações com José, tentou a José, mas José recusou a cair. Versículo 8, ele diz: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tal maldade e pecaria contra Deus? Então negou-se a pecar em razão do relacionamento que José tinha com Deus. José foi resultado de uma fidelidade, de um relacionamento com Deus. Deus estava preparando esse homem para um plano muito maior. E assim é conosco, irmãos. Se nós entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida, Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Então o resultado da fidelidade de José num primeiro momento foi o cárcere. Por quê? Porque no momento que a esposa de Potifar tentou ter relações com ele, ele negou, ela o acusou de que ele tentou seduzi-la. E aconteceu o quê? Capítulo 39, versículo 19 e 20. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que a mulher dele contou como verdade, né? E o que a mulher lhe falava, dizendo: conforme as mesmas palavras me fez o teu servo, e a sua ira se acendeu contra José. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Então teve como retribuição pela fidelidade, num primeiro momento, o mal. Por quê? Porque Deus estava preparando José para um propósito maior. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, assim como José foi tentado, também foi tentado, e nos dá o exemplo de como nós podemos suportar quando nós estamos nas mãos de Deus. Nós temos poder de suportar a tentação, assim como foi com José, foi com Jesus Cristo. Abra lá para Mateus capítulo 4, Mateus 4, de 1 a 11, fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos,
para que nunca tropeces e em nenhuma pedra de tropeço. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então Deus deu escape no momento oportuno para José, assim como Jesus Cristo escapou da tentação. Por quê? Porque ele estava sobre o plano, o propósito maior de Deus para a sua vida. E quando nós temos isso em mente, irmãos, como nós temos isso como foco da nossa vida, nós vamos glorificar a Deus. Então foi uma bênção José, mesmo tendo sofrido, mesmo tendo sido preso. Por quê? Porque os acontecimentos contrários foi necessário para preparar um caráter cada vez mais santo para os propósitos de Deus. Então Deus não esqueceu de José, assim como Deus não esquece de nós, irmãos, em meio aos acontecimentos contrários, quando nós queremos fazer a vontade de Deus e temos a conspiração do inimigo, temos a conspiração da nossa carne, tudo contra os planos de Deus. Mas Deus será glorificado. E nós vamos ver no capítulo 40 que José começa a ter a mão de Deus agindo mais diretamente sobre ele agora. Gênesis 40, versículo 5. Ele ainda está no cárcere e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do Egito, eles sonharam que estavam presos lá com ele no cárcere. Tiveram um sonho e aí contaram o sonho. O padeiro contou o sonho para... O padeiro não, o copeiro contou o sonho para José e José deu a interpretação. Então disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará a teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras copeiro. Então José interpreta o sonho do copeiro. Deus passa a agir na vida de José, preparando a vontade de Deus para José. E o versículo 18 diz que também depois do sonho ser contado pelo padeiro, José responde, versículo 18, e disse, esta é a interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. O copeiro mor, versículo 23, porém não se lembrou, antes se esqueceu de José. José deu a interpretação de ambos os sonhos. O copeiro mor foi restaurado à sua condição diante de Faraó e passou a servir Faraó, rei do Egito, e o padeiro foi pendurado no madeiro e foi morto. Mas José havia dito para ele no versículo 14 ao copeiro, porém lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Versículo 15, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui não tenho feito nada para que me pusessem nessa cova. Então havia José pedido, em razão da interpretação do sonho, para que pudesse ser lembrado pelo copeiro e dissesse a Faraó para que pudesse libertá-lo. Mas o copeiro esqueceu de José. Mas Deus ainda tinha um propósito com essa interpretação dos sonhos. Mais adiante nós vamos ver que Faraó sonhou, versículos 9 a 15 do capítulo 41. Então falou o copeiro, Faraó havia sonhado, contado o sonho às pessoas que o cercavam, o copeiro ouviu o seu sonho e aí ele passa a se lembrar de José. 2 anos depois do acontecido com a primeira revelação do sonho do copeiro, agora 2 anos depois, tardiamente, mas lembra-se de José. E aí ele começa a narrar ali no versículo 9 do capítulo 41.
Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao copeiro, ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, cada um conforme a sua interpretação do sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamo-nos-lhe os nossos sonhos, e Nolo interpretou a cada um conforme seu sonho. E como ele interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e a ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que me interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. Então, aquela interpretação lá no cárcere surtiu efeito agora diante de Faraó, porque o copeiro, lembrando-se do sonho que havia sido interpretado e realizado conforme a interpretação de José, Faraó tinha necessidade de alguém que interpretasse. Não havia ninguém no reino capaz de fazer. O copeiro se lembra e indica a José. E José é trazido na presença de Faraó, 2 anos depois de ter interpretado o sonho do copeiro. E aí sim, Faraó conta o sonho, versículo de 1 a 8, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas, de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes cheias. E então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Versículo 8, e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou a todos os adivinhos do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que pudesse interpretar. Então José agora está aqui pronto a realizar o propósito de Deus, que era chegar diante de Faraó e interpretar o sonho de Faraó. Versículo 16, José, no momento em que ele fala, ele diz assim: respondeu José a Faraó, quando o Faraó diz para ele: me disseram que tu sabes interpretar. Olha a glória que ele dá a Deus, a primeira glória de José a Deus aqui diante de Faraó. E respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim, Deus dará a resposta a Faraó. Glorificando a Deus, passou por toda aquela tribulação, foi acusado de desejar a mulher de seu senhor, e depois preso sem motivo nenhum, passou 2 anos preso, poderia ter se rebelado contra Deus. Não, ele está aqui dando glória a Deus diante das circunstâncias que Deus permitiu na sua vida. Por quê? Porque o objetivo de um homem santo, o objetivo de um homem que quer servir a Deus, é, diante de todas as circunstâncias, dar glória a Deus. Então José atribuiu a Deus e interpretou o sonho. Por quê? Porque não vinha de José, vinha de Deus. Deus revelava a José. Nós sabemos que Deus hoje não age mais assim, mas naquela época agia assim para que pudesse receber glória, porque a palavra de Deus ainda estava sendo escrita. Hoje nós temos a palavra de Deus revelada, e ela que glorifica a Deus quando pregada. Gênesis 41, 25, ele contou o sonho. E aí, 25, então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus fez saber, ele vai te mostrar. Então ele interpreta o sonho de Faraó. A partir da interpretação, Faraó constitui a José como governador sobre todo o Egito. E nós lemos ali no nosso texto, do versículo 38 ao versículo 40, e ele diz ali no versículo 38, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E aí ele diz no versículo 39, depois disso, disse Faraó a José:
pois que Deus te fez saber tudo isso, ele deu glória a Deus e ele vai receber de Deus a retribuição por essa glória. Ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então o homem glorificando a Deus com a sua vida, Deus abençoa. Não que nós tenhamos que buscar isso como fruto para a nossa vida, mas Deus tem prazer em abençoar aqueles que andam na sua presença de forma santa, aqueles que buscam fazer a sua vontade. Então, a partir desse momento, Deus começa a exaltar José, a dar glória a José, colocando ele como o segundo sobre todo o Egito. Imagina, irmãos, um homem que foi rejeitado por sua família, sendo colocado como governador do Egito. Nós veremos agora que durante o período dos 7 anos de fartura, José armazenou a sabedoria que Deus deu a ele, como ele mostrou a Faraó. Ele construiu silos para armazenar, recolhendo 1/5 daquilo que era produzido pelo povo egípcio como tributo, e ele foi guardando todo esse mantimento. Versículo 49 diz: assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. A sabedoria que Deus deu a ele, em toda aquela abastança que houve, não houve desperdício. José armazenou para aqueles 7 anos de fome que viriam. E aí no versículo 56, que é o título da nossa mensagem, José abre os celeiros, versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Não só na terra do Egito, mas em todo o mundo daquela época houve fome, e os povos acorriam ao Egito para se abastecer, para se alimentar. E nós vamos ver que Jacó também veio com sua família para o Egito. Então, irmãos, quanto mais foi feito por Jesus Cristo, por nós morrendo na cruz, para nós participarmos dessa graça, assim como o povo de Israel participou da graça de Deus, Jesus Cristo quer que tu, se ainda não crê nele como Salvador, participe da graça dele em Cristo Jesus, a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus abre a sua graça a todo aquele que quer crer. E o nosso texto aqui, irmãos, nós vamos ver 4 características de José que estão relacionadas diretamente com Jesus Cristo. Vamos ver. Primeiro, José abriu os celeiros por autoridade real. Versículo 55. E toda a terra do Egito teve fome, e clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazer. Quer dizer, Faraó mandou que procurassem a José. Assim é com Deus. Ele disse, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através de Jesus Cristo o homem tem a condição de se aproximar de Deus. Assim como os egípcios se aproximaram do mantimento através de José, o homem tem acesso ao pão da vida através de Jesus Cristo, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, isso é uma autoridade dada por Deus a Jesus Cristo para dar vida a todo aquele que se achega, aquele que amou o mundo e deu o seu Filho, deu autoridade para que Jesus Cristo possa dar vida àquele que se aproxima. Versículo 55 também, o rei ordenou que obedecessem tudo aquilo que José disser, façam. João 5,23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deus também deu essa autoridade a Jesus Cristo e diz: honrem o Filho. Por quê? Porque Ele é que pode sustentar, te dar vida eterna. E em toda a terra não havia ninguém que poderia abrir o celeiro, exceto José. E José abriu o celeiro e vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia, versículo 56, de forma muito grande. O pai ama o filho e todas as coisas o entregou nas suas mãos. A diferença é que José abriu os celeiros e vendeu. Jesus Cristo dá de graça, dá vida eterna de graça, porque o pai é que o entregou essas coisas na mão de Jesus Cristo. José, era a pessoa certa para abrir os celeiros. Ele quem planejou
os celeiros, foi ele apontado com justiça para controlar. Versículo 33, portanto, Faraó, disseram a ele, previna-se agora, José falando, previna-se agora de um homem entendido, sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Versículo 36, e disse Faraó, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Versículo 38, versículo 36, assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá sobre a terra, para que a terra não pereça de fome. José poderia ter dito, eu sou o homem. Não, ele disse, sugeriu para que Faraó colocasse um homem sábio. E Faraó viu a sabedoria em José, colocou ele sobre o controle, porque foi ele que revelou o sonho a Faraó, foi ele que mostrou a estratégia de como recolher, de como proceder para que pudesse ter um mantimento. Hebreus 1, de 1 a 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Então Jesus Cristo, assim como José era a pessoa certa para administrar o celeiro, Jesus Cristo é a pessoa certa para perdoar os nossos pecados, para purificar o homem de todos os seus pecados. José fez numa escala nobre, muitíssima qualidade. Versículo 49, assim ajuntou muitíssimo trigo como areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração. Versículo 57, José teve sabedoria para distribuir, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu por todas as terras. Todas as terras vinham. José entregou a todos aqueles que queriam comprar, assim como Jesus Cristo dá vida eterna a todos aqueles que chegam a Ele, mas de forma gratuita. Jesus Cristo não restringe. Então esse paralelo nós podemos fazer, porque Jesus recebeu para dar, ele recebeu vida do Pai para dar em troca do pecador. Assim José deu mantimento para as pessoas que procuraram. Só que José tratou da fome física, Jesus Cristo trata da fome espiritual do homem, da vida eterna, a parte espiritual do homem. Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Em quem? Em Jesus Cristo. João 1,16, e todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Então, a pessoa certa, Jesus Cristo, para dar vida eterna, assim como José era a pessoa certa para abrir os celeiros. José também realmente abriu os celeiros. Com essa finalidade, ele encheu o celeiro para que, quando fosse necessário, pudesse dar. A plenitude habitou em Jesus Cristo para que ele pudesse se entregar pelos nossos pecados. Ele fez José no tempo certo, abriu quando o povo veio procurar, abriu versículos 55 e 56, quando o povo clamou a Faraó, quando o povo chegou para comprar, ele abriu no tempo certo o celeiro. Ele manteve abertos os celeiros enquanto a fome durou. Não faltou, irmãos, mantimento durante todos aqueles 7 anos de fome. A palavra de Deus nos diz que foi suficiente e necessário para sustentar todo o que vinha buscar além o mantimento. Nunca mais se encheu o celeiro depois dos 7 anos de fartura. Por quê? Porque a provisão de Deus foi suficiente para os 7 anos de fome, para que quando o faminto se aproximasse, solicitasse, ele pudesse ser atendido na sua necessidade. Assim é com Jesus Cristo. Quando o homem pecador se achega na sua condição de reconhecer a necessidade da salvação em Jesus Cristo, Deus está pronto para saciar a sua sede espiritual, a sua fome, a sua necessidade da salvação em Cristo Jesus. Ele abre no tempo oportuno. José abriu os celeiros a todos quanto vinham. Versículo 57. De todas as partes do mundo vinham ao Egito. Não se sabe de ninguém que tenha sido
despedido vazio. Mesmo o povo egípcio, se o irmão lê ali nos capítulo 41, mesmo o povo egípcio que vendeu-se, primeiro o povo vendeu suas terras, vendeu seus gados e depois se vendeu a si mesmo, foi suprido. José não negou. Claro que precisou um preço. No nosso caso, Jesus Cristo deu o preço necessário para nos dar a vida eterna. Então Deus não vai negar, não vai deixar um coração vazio se não vier buscar Jesus Cristo como Salvador e reconhecer Ele, jamais vai ficar vazio. Por quê? Porque Deus abriu abundantemente a salvação a todo o homem, mas para isso precisa crer. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cristo não exige pagamento, Ele exige um coração pronto a buscá-lo, porque Ele pagou com seu sangue na cruz pelos nossos pecados o preço necessário. Por isso que a salvação é de graça. Jesus Cristo é suficiente para servir a todo aquele que o buscar, mas precisa buscar de verdade. Se 2 homens, ou 6 homens, ou 10 homens tiverem sede ao mesmo tempo e procurarem água e chegarem a uma garrafa d'água, uma garrafa única, e o primeiro que pegar ele vai beber, enquanto ele estiver bebendo, matando a sua sede, os outros vão estar invejando a esse homem e vão estar aguardando a possibilidade de tomar a água, se sobrar a água daquele primeiro que chegou e conseguiu pegar. Se sobrar, vão matar a sua sede. Eles podem pensar: será que vai sobrar para mim? Se uma centena de homens foram ao rio e todos chegarem ao rio, todos poderão beber daquela água ao mesmo tempo, sem esperar um pelo outro, sem ter inveja um do outro. Por quê? Porque há suficiência de água para todos. Assim é com Deus. Deus abençoou Israel através de José, como nós vimos em Gênesis 42 a 50. Todas as bênçãos espirituais para a igreja estão reservadas na pessoa de Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais para o pecador está reservada na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode conceder a todo que chegar a qualquer momento. Não precisa esperar, basta chegar e chegar diante de Deus confessando o seu pecado. E Deus vai abençoar a sua vida, primeiro através da salvação e depois através de uma comunhão perfeita dia a dia. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele cita algumas das mais preciosas bênçãos de Deus para a vida do homem. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, falando da parte espiritual. E ele diz no versículo 4 de Efésios 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, irmãos, a nossa eleição é determinada por Deus, pois Ele é quem escolheu em Cristo que nós pudéssemos pertencer a Ele. Não é nós que escolhemos, nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, mas Deus é que predestinou nós à salvação. Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos por adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a nossa adoção é por Jesus Cristo. Para isso precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Em quem temos, versículo 7, a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então a redenção do homem, remissão dos seus pecados, ambas mediante Jesus Cristo. Todas as graças de Deus ao seu povo, todas elas se realizaram e se realizam na pessoa de Jesus Cristo. O homem por si não pode realizar, mas através de Jesus Cristo ele pode. Por quê? Porque é o único caminho, a única verdade e a vida que leva o homem na presença de Deus. Jesus Cristo Salvador. Deus nos ama por meio de Jesus Cristo. Deus ama a ti que está nos vendo, se tu ainda não conheces Jesus Cristo como Salvador. Ele ouve as nossas orações mediante Jesus Cristo, mas para isso primeiro a necessidade de reconhecer o teu pecado, a necessidade de reconhecer que Jesus Cristo realmente veio a esse mundo para te salvar, e Deus providenciou em Jesus Cristo tudo que é necessário para uma vida
que agrada a Deus. Então, mediante Cristo, Deus te justifica, me justificou um dia. Mediante Cristo, Deus me santifica dia a dia, através da sua palavra. Mediante Cristo, Deus me sustenta dia a dia. Mediante Cristo, Deus me aperfeiçoa dia a dia. Então, todas as minhas relações com Deus são através de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que não há nenhum homem dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade que nos leva a Deus. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos é por causa de Jesus Cristo. Tudo que nós esperamos depende de Cristo. Então, irmãos, o desafio para nossas vidas, para que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre nós, principalmente as espirituais, as materiais também, mas vamos pensar nas espirituais. Só será possível se nós estivermos numa comunhão perfeita com Deus, numa vida diária de santidade, numa vida de dependência da vontade de Deus para a nossa vida. Assim como aconteceu com José, independente da circunstância, ele sabia que Deus tinha um plano maior para a sua vida. Tudo que esperamos está em Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso Salvador. Então, se tu, irmão, tem algo na tua vida que possa estar impedindo essa comunhão com Deus, se está praticando algo que desagrada a Deus, meu apelo é para que tu possa regularizar diante de Deus essa situação, para que Deus possa te abençoar com a sua comunhão, para que Deus possa ter prazer em estar contigo. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas para isso nós precisamos confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, para que Deus possa estar sendo glorificado na nossa vida. Assim como Deus recebeu glória de José, assim como Deus recebeu glória de Jesus Cristo quando foi crucificado pelos nossos pecados. Nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida, mas para isso a injustiça precisa estar longe de nós. E aquele que nos assiste, se ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, o meu convite a ti é que para que tu possas crer em Cristo, para ser livre dessa condenação, Deus está pronto para te receber. Ele mandou Jesus Cristo de forma ilimitada para te salvar. O Senhor dá a ti essa oportunidade hoje para que tu possa confessar Jesus Cristo como Salvador, reconhecer na tua vida e ter a redenção em Cristo Jesus, ter a graça de Deus na tua vida, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que o homem não se glorie. Então só Jesus Cristo pode trazer a salvação. Por isso que Ele veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Então meu apelo é que tu possa reconhecer Jesus Cristo para que Ele te apresente como um filho de Deus na presença do Deus Todo-Poderoso. Aceite Ele como Salvador. Como tu pode fazer? Pode nos procurar nas redes sociais, nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu pode, biblicamente, nascer de novo, ou confessar teus pecados diante de Deus nesse momento, fazendo uma oração de, olha Senhor, eu preciso da salvação em Cristo Jesus, reconheço Ele como Salvador por tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido a respeito da tua palavra, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Confesse a Jesus Cristo como Salvador, nos procure, não deixe passar a oportunidade de ser um filho de Deus através de Jesus Cristo. E nós, irmãos em Cristo, que nós possamos confessar as nossas transgressões para que elas sejam perdoadas e nós possamos experimentar as riquezas da graça de Deus dia a dia na nossa vida. Que Deus possa receber a glória necessária através da tua e da minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela possa ser constante na minha vida, que eu possa dia a dia buscar orientação para fazer a tua vontade e não a minha, que eu possa ter a orientação necessária para glorificar o teu santo nome e viver uma vida de santidade diante de ti, diante daqueles que ainda não te conhecem como Salvador, ó Pai. Obrigado pelo exemplo de vida de José, que apesar de todas as circunstâncias adversas que teve sobre ele, se manteve no plano maior que tu tinha para a vida dele, e que possa ser o desejo nosso, Deus, o plano maior de quando Cristo chegar, nos encontrar aqui
te servindo em espírito, em verdade, em santidade, ou pelo teu chamado a qualquer momento, Deus, nós não sejamos encontrados negligentes, fazendo aquilo que não te agrada. Obrigado pela salvação que nos une. Se nós temos alguém que não conhece a Cristo como Salvador, que seja um momento de decisão, de alegria e de salvação. Que teu Espírito faça obra em cada coração para a tua honra e para a tua glória. Graças te dou por tudo, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade.